muito boa tarde, seja bem-vindo à J Editors Talk Cidades do Futuro. Esta tarde vamos estar à conversa sobre as principais tendências e desafios que as urbanizações enfrentam daqui para a frente. Numa altura em que a tecnologia está em tudo o que fazemos e em tudo aquilo com que interagimos, é natural que as cidades e que os seus municípios tirem proveito da mesma. Há muitas áreas, desde os transportes à higiene urbana, à habitação e ao planeamento, que serão invariavelmente revolucionadas nos próximos anos. Vamos olhar um pouco com mais atenção para estes temas junto dos nossos convidados de hoje, que passo a apresentar. Miguel Rodrigues, Head of Business Unit Intelligent Traffic Systems da Siemens Mobility, João Paulo Fernandes, Diretor-Geral da NEC Portugal, Lourdes Martins, Chefe Comercial de Instalações Existentes da Schindler, e a nossa convidada especial de hoje, Alexandra Gomes, investigadora de cidades na London School of Economics Cities, aliás. Muito obrigado a todos desde já por estarem connosco. E Miguel Rodrigues, eu começava por lhe perguntar, até porque há uma tendência global para o aumento da população das cidades, com o número de grandes cidades e de megacidades a aumentar a nível mundial. A transformação urbana é neste momento inevitável e irreversível, por isso eu pergunto-lhe se é possível, mesmo considerando todas estas mudanças, ter grandes urbanizações que sejam ecologicamente sustentáveis e ao mesmo tempo modernas e eficientes. Viva, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Jornal Económico o convite para participar e dar um pouco da nossa opinião e visão nesta temática das cidades inteligentes. Pegando no desafio, sem dúvida, aliás, é a única solução. Como dizia bem, há a mega tendência do aumento da pressão populacional sobre as urbes e nós gostamos de fazer o paralelo ou a análise face ao espaço físico, porque é a melhor forma de olharmos para isto e, portanto, se é verdade que a população aumenta, o espaço físico não aumenta à proporção. Claro. E os desafios são maiores, há mais gente, há mais modos a disputar o mesmo espaço físico e, portanto, para nós a solução passa sempre por gestão e integração, não há outro caminho. E nesse modo, em termos de mobilidade, o que vemos é o espaço físico, como eu dizia, ser o mesmo, os modos serem cada vez mais diversos, ainda bem, e, portanto, tem que ser harmonizado e tem que ser integrado. Começando pelo que está mais próximo do cidadão e do passageiro, tem que haver modos que cheguem com a granularidade que ele precisa. Todos vimos o que foi a explosão da micromobilidade antes da pandemia, portanto, eu aí não iria acrescentar muito. Percebemos o fenómeno, percebemos a utilidade, percebemos as limitações. Há um modo novo que é muito interessante e que em Portugal eu fico muito satisfeito por ver ser adotado, porque é o mais sustentável de todos, que é o caminhar. E no caminhar também há tecnologia. Nós precisamos Devolver saber... as cidades aos peões, não é? Exatamente. E sem dúvida que há imensas zonas das cidades que o primeiro modo de proximidade é o caminhar, e a tecnologia está aí também. Eu não queria posicionar a tecnologia quase como, eu diria, o grande objetivo do nosso discurso, mas nós vemos que o caminhar é um excelente modo de mobilidade de proximidade. Mas depois desse modo é preciso trazer as pessoas para um modo troncal, vários modos troncais, onde possível, sem dúvida, que os modos ainda ferroviários, como o metro ligeiro, continuam a ser do mais harmonioso que se pode encontrar numa cidade, e todos nós trazemos, juntamente com o que é a cultura e a infraestrutura, por vezes, histórica das cidades europeias, trazemos o tram a passar calmamente no meio de uma praça. Portanto, são modos que podem ser troncais, de alguma forma, no sentido em que tem uma oferta regular e uma frequência constante, e, acima de tudo, uma capacidade enorme para transportar aqueles que sejam os pontos mais notáveis da rede na cidade. E, portanto, com esta combinação entre modos troncais, sejam eles mais ligeiros ou mais pesados, com os modos mais granulares, em que eu quis dar destaque propositadamente ao caminhar, fica aqui um desafio que é algo que toda a vida tentámos evitar, que é o transbordo. Quantos menos melhor. Portanto, ninguém gosta daquele momento em que tem que sair do autocarro para apanhar o metro ou Especialmente quando as paragens estão a grandes distâncias, não é? Exatamente, e portanto traz desafios de infraestrutura, que outra vez não vai expandir infinitamente. Portanto há um desafio, mas eu penso que podemos reconhecer que os nossos autarcas e os nossos governantes e quem planeia as cidades têm estado a fazer um esforço de melhorar estes transbordos do ponto de vista físico, não é? O espaço é mais agradável do que há uns anos, acho que podemos Sem todos dúvida. reconhecer. A tecnologia adiciona aqui o que a parte física não consegue resolver, que é a integração, e, portanto, eu ter a certeza que o sistema foi desenhado para reduzir os tempos de espera, para garantir que, por exemplo, se for um sistema, uma combinação entre um sistema tram e um sistema de bike sharing, eu posso, comodamente, numa app, reservar uma bicicleta para quando eu chegar
ao meu ponto de destino da viagem troncal, eu tenho uma bicicleta reservada. Tudo isto são coisas que, do ponto de vista tecnológico, estão perfeitamente ao alcance, são perfeitamente possíveis. Eu diria que não são nenhum ovo de Colombo e em boa verdade, estão a acontecer. E, portanto, eu não estou aqui a tentar Nós estamos a apontar uma prever o futuro, solução. não é? Exato, portanto, são tendências que estão a acontecer. E pelo meio também acho que é natural, e acho que talvez nestes momentos devemos fazer um bocadinho dessa reflexão, descartar coisas que não funcionam também faz parte. E portanto, mas sem dúvida que a tecnologia tem o papel talvez determinante em garantir que as coisas que aos poucos vamos fazendo bem, a adaptar-nos aos desafios da urbanização de forma sustentável, e portanto isso estamos a ver na escolha dos modos, são cada vez mais elétricos, mas depois temos que garantir que o passageiro, com este desafio do transbordo, que de facto permite que a solução como um todo, como o sistema em si seja mais sustentável, que o passageiro não tenha que pagar com incomodidade essa solução, e aí a tecnologia pode garantir transições muito mais suaves, com a informação, com a integração dos horários Uma e com outras autêntica cidade funcionalidades. inteligente. Sem Muito dúvida, obrigado, sem Miguel. dúvida. João Paulo Fernandes, falamos aqui cada vez mais de cidades inteligentes. Esta expressão apela muito à imaginação, é natural, mas o que é realmente uma cidade inteligente? De que tipo de transformações é que estamos aqui a falar e que estruturas é que necessitam de estar em pé, como por exemplo esta questão dos transbordos, para assegurar essas mesmas transformações? Pois, muito boa tarde. Antes de mais, também obrigado ao Jornal Económico pelo convite para participar nesta mesa redonda. De facto, cidades inteligentes é algo que se fala muito hoje em dia e é uma excelente pergunta. O que é, no final do dia, este conceito de cidade inteligente? Bom, uma cidade inteligente, do nosso ponto de vista, é, acima de tudo, uma cidade que consegue utilizar os seus dados para melhor compreender o seu funcionamento. Em poucas palavras, diria que, resumidamente, é este o conceito. E, como foi indicado anteriormente, também nesta área, a tecnologia hoje em dia, com algumas evoluções importantes, como a internet das coisas, como a análise de grandes quantidades de dados, permite trazer aqui alguma capacidade nova de recolher estes dados da cidade, analisá-los e transformá-los em informação que pode ajudar os gestores da cidade a melhor entenderem quais são as lacunas de desempenho, e este é outro conceito importante, dos serviços da cidade. O que é que isto significa? A cidade é um ecossistema, é um ambiente muito complexo. Abrange uma área geográfica normalmente grande ou muito grande, tem muitas pessoas a viverem nessa área relativamente limitada, portanto, existem uma série de serviços que são entregues aos cidadãos, a essas pessoas, e que têm que funcionar em tempo real, seja o fornecimento de água, de eletricidade, os transportes, portanto, todo um conjunto de serviços que têm que estar... Passámos com o tempo a ver os transportes como uma coisa necessária da rede da cidade. Certo, certo. E, enfim, esta pandemia provavelmente vai trazer aí algumas alterações, porque cada vez mais, se calhar, vamos trabalhar de outra forma, mas vamos continuar a precisar nos mover na cidade e utilizar os serviços da cidade. Estes serviços, hoje em dia, colocam um desafio grande aos gestores dos municípios, que é, estes serviços são pensados, são planeados, têm certos objetivos que são traçados para eles, mas depois como medir se o desempenho do serviço está efetivamente a ser de acordo com aquilo que tinha sido planeado. É muito difícil pela complexidade e pelo entregar em tempo real destes serviços, que estão sujeitos a todas as circunstâncias que podem acontecer na cidade, rupturas, acidentes, etc., que podem prejudicar o seu funcionamento. Isto é muito difícil de medir em tempo real e de reagir em tempo real. É aqui que, de facto, estas tecnologias, a sensorização, a recolha de dados de uma série de fontes, permite obter aos gestores informação para melhor perceber dia a dia, hora a hora, se o serviço está a ser entregue de acordo com o que tinha sido planeado. Um excelente exemplo que hoje em dia já vai sendo conhecido é na gestão de resíduos, por exemplo. Nós muitas vezes cumprindo o nosso dever cívico de levar ao ecoponto os plásticos, o papel, o vidro, às vezes deparamos-nos com ecopontos que estão cheios, já estão com resíduos à sua volta, porque os contentores já estão cheios. É muito fácil, por exemplo, utilizando estas tecnologias, colocar sensores que meçam o nível de enchimento dos contentores, de forma a que o gestor do serviço possa antecipadamente saber quais aqueles que estão mais cheios e enviar os veículos de recolha para esses, no sentido de os cidadãos depois não se verem confrontados com esse tipo de situações.
Muito obrigado, João Paulo Fernandes. Lourdes Martins, a pandemia obrigou-nos a acelerar a revolução digital. Também, ao nível das cidades, foi aqui preciso pensar em soluções para manter a vida social com o mínimo contacto possível, como já dissemos. Eu pergunto-lhe que lições é que se podem retirar deste período para o nosso futuro. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer pela iniciativa ao Jornal Económico, que nos parece de todo pertinente face também à conjuntura que atravessamos. E começar por dizer que esta pandemia trouxe, sem sombra de dúvida, aqui um acelerar dos processos de digitalização. Portanto, a Schindler, como líder mundial de mobilidade urbana, portanto, nós movemos mais de 1.000 milhões de pessoas por dia. Portanto, e este número faz-nos pensar, portanto, que as cidades realmente continuam a ser, e acreditamos que no futuro estas cidades têm que ser pensadas com uma estratégia com que estamos a trabalhar já hoje. Portanto, vai ser necessário responder a maior segurança dos utilizadores, a maior higienização dos espaços, a uma maior eficiência, porque a complexidade dos edifícios é cada vez maior, portanto, não é só a altura dos edifícios, mas depois todas as estruturas que fazem parte, que compõem esses mesmos edifícios e que interagem entre si, portanto, e depois também um fator importantíssimo que é a parte ecológica, portanto, a sustentabilidade também destes espaços. Portanto, e aqui a Schindler teve que pensar, era algo que já pensávamos há algum tempo e esta pandemia veio acelerar aqui a implementação, que é soluções inovadoras no que diz respeito ao Clean Mobility, como falamos. Portanto, que soluções são estas? Temos o Clean Air, temos o Clean Car, e o que é isto? São soluções que permitem uma maior higienização dos espaços interiores às cabines dos ascensores, mas também a espaços como centros comerciais, a maior higienização das escadas rolantes, portanto são espaços onde todos nós tocamos, onde há muita concentração de pessoas, portanto, e aqui há uma maior preocupação do cliente em ter e do utilizador em ter um espaço, portanto um ar mais limpo e uma superfície dentro da cabine do ascensor, por exemplo, mais higienizada. E isto é feito com soluções amigas do ambiente, porque estamos aqui a falar de uma luz UVC, portanto não estamos a falar de... Não podemos dar um passo em frente e dar dois atrás, não é? Portanto, temos que falar aqui em sustentabilidade e temos que falar em soluções também amigas do ambiente e que nos permitam ainda comentar convosco que ainda há uns meses atrás obtivemos a certificação de eficiência energética, portanto isto para nós foi um passo muito importante como companhia e importante para as metas que temos estabelecidas. Exatamente, temos metas, mas depois para além destas soluções que temos também depois as apps, portanto temos uma app em que é possível ao utilizador, portanto, selecionar para onde quer ir através do seu telefone sem ter que tocar, portanto são soluções sem termos que estar a tocar nas botoneiras dos elevadores, temos soluções de tráfego dentro dos edifícios como o MyPort ou o Schindler Port, em que permite uma gestão eficiente das deslocações do ascensor dentro do edifício. E isto surge pela crescente necessidade da mobilidade vertical, portanto há que comandar por um lado o elevador com um simples gesto, não é? E por outro lado também que estes espaços sejam eficientes, portanto há uma personalização de cada equipamento, isto tanto para o utilizador como o gestor do próprio edifício. Sem sombra de dúvida, claro. Obrigado, Lourdes. Alexandre Gomes,
A questão do planeamento urbano e da organização das cidades é uma área há muitos anos presente, não só no ensino superior, mas no nosso imaginário. Há décadas que vemos jogos de planeamento urbano. Aliás, esta procura pela cidade perfeita não vem de agora. Já no século passado vimos o fascínio, por exemplo, do Walt Disney em construir o Epcot, o Experimental Prototype City of Tomorrow, que mostrou pela primeira vez fisicamente ao mundo aquilo que pode ser feito em termos de inovação na urbe. Eu pergunto-lhe como é que avalia o atual cenário de investigação para a urbanização e quais serão aqui as linhas orientadoras do futuro desta área nos próximos anos. Muito obrigada pelo convite ao Jornal Económico e boa tarde a todos. Bem, essa é uma pergunta em relação ao planeamento e evolução do planeamento para o futuro, é uma pergunta que todos nós estamos a tentar descobrir qual é a resposta. Há várias tentativas de modernização das cidades, digamos, hoje em dia. Também estas tentativas refletem pela diversidade de cidades que temos no mundo neste momento, não é? Nós temos, por exemplo, cidades no Médio Oriente com um planeamento estrito, em que há um zonamento muito rigoroso e que estão a haver consequências em termos de poluição, de tráfego, etc, etc. Mas é também no Médio Oriente, por exemplo, que está a surgir Masdar, que é suposto ser uma alternativa sustentável para o desenvolvimento das cidades, que tem, obviamente, com as suas limitações, tem muitas limitações, mas também tem, por exemplo, questões como materiais de construção mais sustentáveis e mais adaptados ao terreno. Tem, por exemplo, a aplicação de transportes elétricos e mobilidade sem ter alguém a guiar, etc, etc. Portanto, vemos nesse sentido uma tentativa de alteração e de melhoramento nas cidades, por exemplo, do Médio Oriente. Mas, por exemplo, se falamos em Portugal, eu acho que a situação é completamente diferente. A maior parte das nossas cidades já são muito mais mistas, muito mais integradas, muito mais compactas. E não foram construídas neste século. E não foram construídas neste século. E, portanto, o futuro das cidades portuguesas não vai passar pelo mesmo processo que o futuro das cidades do Médio Oriente ou do futuro das cidades africanas. Eu acho que a minha perspectiva é muito, muito global em termos de análise das cidades. Em termos das cidades portuguesas, eu acho que nós temos que pensar numa cidade que pensa nos bairros da mesma forma que pensa na cidade como um todo. Eu acho que temos que integrar os bairros mais na vida cotidiana, porque se no futuro as pessoas continuarem a trabalhar de casa, mesmo que não seja o tempo todo, vão precisar de ter acesso a determinado tipo de serviços e de comércio que tinham no centro da cidade, como todos nós íamos para o centro da cidade, temos cafés e restaurantes, etc. Se agora ficarmos mais tempo nos bairros, então esses bairros terão que refletir um bocadinho mais essa vida que nós tínhamos da diversidade. Teríamos que pensar também na proximidade ao espaço social e de lazer, de proximidade aos espaços verdes, mas, por exemplo, em Portugal, tal como outras sociedades mediterrânicas, também há falta de água, portanto tem que haver uma compensação, de certa forma, com outros espaços sociais, como a praça, que nós tanto usamos para socializar. E, portanto, eu acho que o futuro do planeamento passa por entender o que é que as pessoas vão querer no futuro e como é que nós podemos adaptar as nossas cidades, sendo elas africanas, do Médio Oriente, asiáticas ou mediterrânicas, como as nossas, para um bocadinho mais uma cidade sustentável, com construção mais sustentável, com transportes mais sustentáveis. E eu acho que, como os nossos oradores falaram tantas vezes, o transporte público e a mobilidade suave são essenciais no desenvolvimento das cidades portuguesas, por exemplo. E também a questão da socialização, que há um problema, também pegando um bocadinho no que a Lourdes falou, da questão da tecnologia, que cada vez mais nos vai ajudar, mas também está a pôr muita gente de parte. As pessoas mais idosas, por exemplo, as crianças que não se podem encontrar porque estão em casa a estudar, etc, etc. Portanto, tem que haver aí um balanço e temos que perceber, acho eu, para adaptar o planeamento, onde é que nós vamos agora a seguir à pandemia? Que é uma pergunta. E porque não nos podemos esquecer que na cidade vivem pessoas. Exato, eu acho que mais do que a Smart City tecnológica, eu acho que a Smart City também é aquela que se adapta ao que as pessoas querem e portanto, eu acho que há aí um balanço entre a tecnologia e as pessoas que é importante perceber que é importante fazer. Muito obrigado.
Alexandra, vamos passar à nossa segunda ronda de perguntas. Eu peço-vos para serem um bocadinho mais breves nesta segunda volta, para não passarmos o nosso tempo e eu não ter que vos interromper. Miguel Rodrigues, a digitalização do nosso dia-a-dia, que foi acelerada pela pandemia, como já aqui falámos, trouxe também novos hábitos e novas rotinas, além do aumento expressivo do trabalho remoto, como também já aqui falámos. A pandemia fez tremer a área dos transportes. O transporte público ou partilhado passou a ter aqui uma conotação negativa por questões de higiene, e distanciamento e segurança sanitária, apesar de ser uma questão temporária. De que forma é que o Miguel acha que pode a inteligência urbana e as ferramentas tecnológicas disponíveis neste momento abrir a porta a uma nova realidade no que diz respeito à mobilidade dentro da cidade? Quais são os obstáculos a essa mudança? Bom, antes de mais, em termos de gestão do espaço público, assistiu-se ao aproveitar da oportunidade de menor pressão nas cidades para mudar alguns aspectos de infraestrutura e imediatamente, pelo menos em alguns casos, despertou-se para a necessidade de a gerir. E, no fundo, a coexistência entre, por exemplo, as ciclovias e o trânsito banalizado requer uma gestão mais refinada do ponto de vista de gestão de tráfego, e isso está a acontecer. Mas numa perspectiva mais de cidadão, e quando há pouco eu defendia, como defendo, que a integração dos modos passa muito pelo digital e, portanto, pela informação ao passageiro, pela sincronização dos modos, sincronização dos horários, sincronização da oferta, passa por também ter a variável ou as variáveis relacionadas com o distanciamento social e, portanto, e com a pressão da procura disponíveis nas ferramentas de informação. Nós temos e defendemos soluções, falou-se muito do Mobility as a Service, no fundo, eu recordo-me, e é frequente, o vereador Miguel Gaspar em Lisboa fazer a brincadeira de dizer que nós no futuro vamos viajar com isto e mostra o telemóvel, percebemos o que ele quer dizer. É evidente que o que nos transporta é a informação que o telemóvel gera. E nada nos impede de o fazer já. Exatamente, e portanto na escolha do modo. E na escolha do modo, os parâmetros óbvios, que todos estamos à espera de encontrar sempre, são a distância, a rapidez, o conforto, o custo, mas é possível, e já há exemplos disso, em que se tem em conta, por exemplo, a lotação dos veículos. E se eu tiver flexibilidade de deslocação, se calhar a app pode-me ajudar a perceber, porque pode ser de senso comum, mas pode não ser trivial em certas zonas da cidade, que se calhar daqui a 20 minutos eu vou conseguir evitar um pico de procura. A análise de dados históricos permite-me ter isso em conta e, portanto, com uma previsão bastante, porque os fluxos pendulares diários num dia útil são bastante repetitivos e, portanto, não é sequer necessário apelar a inteligência artificial, embora ela esteja disponível. Uma questão em relação a isso. Por exemplo, imaginemos que os autocarros estão cheios, não é? O autocarro que eu vou apanhar está cheio. Porque é que não há a partilha de informação com o operador para saber que estão vários passageiros à espera de entrar no autocarro e que todos os veículos estão ocupados e, portanto, colocar mais um veículo em circulação? Isso seria possível? Isso é possível. Bom, mas daria uma resposta bastante complexa. Sim, vamos lá ver. Colocar veículos na oferta, se tivesse aqui alguém da Carris ou de um operador, começava já a dizer, bom, tenham calma, porque lembrem-se que isso repercute-se por N dias, N escalas e de repente o impacto no custo, vamos lá ver, o principal objetivo de quem presta um serviço de transporte público não é tanto o custo, é de facto a oferta. Mas há outras formas e, portanto, mas pegando no exemplo que o João dá, se calhar alguma dessa pressão podia ser evitada. E se soubermos antecipar e dizer às pessoas, olhem, vocês podem ir agora, porque precisam, vão. Mas se, com base nos dados que nós temos, consigo-vos dizer com uma certeza muito alta que dentro de 20 minutos... E há outros serviços que podem aliviar essa pressão. Ou que dentro de 20 minutos não têm tanta pressão. E se valoriza o distanciamento social, não se desloca agora. Desloca-se daqui a 20 minutos no mesmo modo, ou como dizia bem João, tem outros modos que lhe demoram mais 5 minutos e eventualmente são mais baratos, mas implicam pedalar ou caminhar. E, portanto, tudo isto não é um desafio gigante do ponto de vista tecnológico, é um desafio importante do ponto de vista da parceria e da relação entre as várias entidades. Também aqui não quero abrir uma outra caixa de Pandora, mas esta coexistência entre públicos e privados traz desafios. E nós sabemos... para outras mangas. Exatamente, tem a ver com a informação comercial estar ou não disponível, mas, de novo, a tecnologia está madura o suficiente para este exemplo que demos aqui, que o João ajudou a ilustrar, está ao nosso alcance. Muito obrigado, Miguel. João Paulo Fernandes, Portugal está bem encaminhado, diria, na transformação dos seus centros urbanos em cidades inteligentes? O que entraves aqui a encontrar aqui nestes processos? O que é que já foi feito e o que é que falta fazer?
Bom, já foi de facto feita alguma coisa, mas ainda falta fazer a maior parte, não há dúvida. A nível do que já foi feito fazer, portanto, há algumas cidades que já implementaram e já levaram a cabo alguns projetos bastante interessantes nesta área. Um exemplo claro disso é Lisboa, onde, por exemplo, neste momento estamos a terminar a implementação de uma plataforma de gestão inteligente dos serviços urbanos e que foi inclusivamente considerada em 2019, esse projeto de Lisboa, um dos 50 maiores e mais importantes projetos de cidades inteligentes em todo o mundo, por uma conferência internacional. Mas é evidente que Portugal não é só Lisboa e as maiores cidades e, portanto, há aqui um grande conjunto de municípios que ainda realisticamente, ainda têm bastante que fazer para iniciar esta caminhada, este percurso na direção das cidades inteligentes. E o que é necessário para esses municípios que estão agora a iniciar esse percurso? Eu diria que o que é necessário são 3 fatores fundamentais. O primeiro é, naturalmente, iniciativa, liderança a nível dos seus gestores políticos. É necessário que quem lidera a cidade esteja consciente das vantagens destas novas soluções e tenha interesse em as implementar. A esse nível, eu penso que, até por via destas iniciativas do Jornal Económico, agora com esta mesa redonda e muitas outras conferências e iniciativas do mesmo tipo que têm sido feitas nos últimos tempos, há já uma grande consciência dos nossos gestores municipais do interesse e da importância desta evolução para cidades inteligentes. O segundo passo, e aí diria que estamos um pouco mais atrás, é planear essa evolução. Ou seja, depois de haver essa consciência, reunir uma equipa que deve ser multidisciplinar dentro do município, deve não só ter as pessoas das tecnologias de informação, mas também dos diferentes serviços, para que eles percebam os benefícios que podem obter e possam tirar partido deles. E essa equipa multidisciplinar criar, implementar aquilo que nós designamos o plano diretor digital de transformação da cidade neste caminho. E depois desse plano efetuado, que terá que levar em conta, obviamente, as prioridades da cidade, a necessidade de evolução dos seus serviços, etc., até a importância para a economia da cidade, a implementação destas tecnologias e destes novos conceitos, depois é necessário capacidade financeira para implementar esse plano. E é aqui que normalmente é o fator mais complicado. Aqui é onde efetivamente não é fácil, os orçamentos municipais, como sabemos, não são, na maior parte dos casos, muito generosos. Mas temos que, particular... vamos manter esta questão para mais tarde, porque provavelmente com a entrada de fundos europeus agora haverá aqui um valor alocado para Exatamente, João. Era esse, no fundo, finalmente, para terminar, o desafio que eu aqui até lançava à nossa administração central, olhando um bocadinho, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, onde foram exatamente aproveitados fundos europeus pelo Ministério da Economia Espanhola para, entendendo a importância estratégica para a transformação digital da economia espanhola de ter mais cidades inteligentes, criar calls dirigidas às cidades que elas puderam aproveitar para implementar e receber fundos para os seus projetos de cidade inteligente. Por que não fazer o mesmo, agora que vem aí uma nova, diz-se, grande vaga de fundos europeus, por que não fazer o mesmo aqui em Portugal? É uma pergunta e um desafio que eu deixo no ar. Fica a questão para os nossos governantes. Lourdes Martins, muito obrigado, João Paulo Fernandes. Lourdes Martins, apesar de todos estes avanços que temos vindo a falar, as pessoas com mobilidade reduzida encontram ainda hoje obstáculos à sua mobilidade na cidade e já que falámos aqui de Lisboa, Lisboa será talvez a cidade onde estes problemas são mais evidentes. Eu pergunto-lhe qual é o papel aqui da mobilidade vertical, que é um tema pertinente para a Schindler na construção de uma cidade mais inclusiva, além de uma cidade sustentável, uma cidade mais inclusiva para os seus habitantes e para as suas capacidades. Claro, isso é uma grande prioridade que temos na Schindler, portanto, não deixar ninguém para trás. E há pouco falávamos aqui que a tecnologia muitas vezes não está... As pessoas mais idosas não estão tão familiarizadas, portanto não têm... Como a Alexandra dizia, a cidade tem que ser pensada para as pessoas que lá vivem. Para todos, portanto, temos que pensar em todos e muitas das vezes não são só as pessoas mais idosas, mas quando nos vemos com um carrinho de bebê, portanto, começamos a perceber as dificuldades que ou quando usamos certo tipo de calçado. Exatamente. Portanto, temos aqui realmente esta dificuldade, esta barreira que tentamos e que encontramos soluções para que sejam ultrapassáveis. Ou seja, nós desenhamos soluções, por um lado,
acessíveis, mas por outro lado também adaptáveis. Pronto, e como creio que a Alexandra também comentava, portanto, nós temos edifícios, todo o tipo de edifícios na cidade, não são só edifícios novos, nós temos que adaptar os equipamentos aos edifícios que temos existentes e apostar muito na modernização de zonas históricas, como a zona de Lisboa, de outras cidades. E aqui também vai entrar a estratégia a longo prazo para a ELPRE, portanto, para esse sistema todo. E para além desta adaptabilidade, portanto, e pensando um bocadinho nas pessoas com mobilidade reduzida ou com alguma dificuldade de mobilidade, as cabines dos ascensores também podemos adaptar, abotonar a uma altura diferente, temos as betoneiras com a linguagem em braille, portanto, e temos aqui uma série de soluções pensando em todos, não é? Porque se temos como foco o cliente no centro de tudo aquilo que fazemos, temos que pensar nos utilizadores dos equipamentos e de que forma nós conseguimos, por um lado, maximizar a eficiência dos mesmos, mas depois, por outro lado, temos também que pensar nas pessoas acima de tudo, nas pessoas que vão utilizar os mesmos. E não é só garantir que eles conseguem utilizar o edifício, mas conseguem lá chegar, no primeiro lugar. Exatamente. E depois temos aqui a tecnologia, e uma tecnologia que muitas vezes não se vê. Porquê? Nós temos o desenhado, o Schindler Ahead, que é a internet dos elevadores, portanto, fomentando aqui a internet das coisas, e tanto hoje em dia se fala disto, nós conseguimos fazer uma manutenção preditiva, ou seja, nós sabemos os sintomas antes da doença aparecer. E isto facilita-nos o quê? Que a maior disponibilidade do elevador, porque vejam que antes do elevador ter um problema qualquer, já foi detectado e já foi resolvido. Portanto, nós centralmente temos o Technical Operation Center, e que tem todas estas unidades conectadas, portanto o elevador está digitalizado, portanto o equipamento, quem fala de elevador fala de escada, mas sim, temos o equipamento totalmente digitalizado e encontramos remotamente sintomas no equipamento que nos dizem, olha, aquele equipamento vai provavelmente vai falhar inevitavelmente. Pronto, e quando estamos a falar aqui de hospitais, que é crítico, portanto, que tenhamos um equipamento a falhar, ou um centro comercial, ou um edifício em que só tem um elevador e que tem pessoas com mobilidade reduzida nos últimos pisos, ou um carrinho de bebê em que a mãe precise de subir. Portanto, é necessário pensarmos nisto tudo e aliamos aqui uma tecnologia em que não é necessário que uma pessoa idosa a utilize, mas ela está lá. Certo. E ela está lá ao serviço de todos. Portanto, esta informação em tempo real e estas tecnologias que são sustentáveis, porque são amigas do ambiente e são desenvolvidas para o benefício de todos para a inclusão de todos os cidadãos. Exatamente. Muito obrigado, Lourdes. Alexandra Gomes, para terminar, até porque já passámos o nosso tempo, eu gostava de lhe perguntar quais diria que deviam ser os principais pontos de foco e de interesse para o futuro das cidades, ou seja, quais são aqui as questões às quais podemos responder de imediato e quais serão os principais desafios que, quiçá, estaremos aqui novamente a debater dentro de um ano ou dois? Mais uma vez, é uma pergunta bastante complicada, mas há várias questões que eu acho que são passíveis de serem a curto prazo ou médio prazo. Uma é a aposta na redução do carro. Eu acho que esta questão das mobilidades por transporte público e mobilidade suaves e o incentivo nesse tipo de mobilidades, se levar a uma redução do carro, nós temos automaticamente um melhoramento do transporte público, porque pode ser mais eficiente, não vai ficar parado no tráfego, etc, etc. E temos um melhoramento do espaço público, porque vão haver menos carros parados e mais espaço para se passar e para se usufruir do espaço público. Portanto, eu acho que uma das coisas que deve ser, em particular nas cidades
que têm capacidade, porque, por exemplo, Lisboa e Porto e meia parte das nossas cidades têm capacidade para isso, nós temos capacidade para promover mais ciclovias e mais caminhabilidade. Eu acho que o carro é uma coisa que nós devemos tentar perceber, e não digo reduzir completamente, porque há pessoas que vão continuar a precisar de carro, mas se calhar há uma maioria que pode mudar. Outra questão que eu acho que é fundamental é as desigualdades urbanas, e isso afeta o tipo de trabalhador que pode ficar de casa ou o tipo de trabalhador que tem que ir trabalhar mesmo no meio de uma pandemia, afeta como as pessoas vivem, as condições de habitação, o acesso ao comércio e aos serviços, o acesso aos serviços públicos de saúde, quantas pessoas é que vivem num determinado apartamento, etc, etc. Portanto, as questões da desigualdade eu acho que são mais difíceis de atuar a curto prazo, mas são questões outro tipo de políticas. Envolvem políticas, e a questão da governança urbana vai ser muito importante, eu acho. E isso, a adaptação da governança urbana também à questão do espaço. Se vamos ter, por exemplo, uma intervenção maior nos bairros, se calhar vamos ter que ter uma intervenção maior das freguesias. Eu acho que isso é uma coisa que também se devia começar a pensar nessa adaptação e transformar um bocadinho a nossa forma de gerir e da administração da cidade. E depois, em termos de construção, é aproveitar um bocado a tecnologia que existe, e temos aqui tantas pessoas que falam sobre a tecnologia e a implementação da tecnologia, quer nos transportes, quer na habitação, mas também a questão dos materiais é importante, serem materiais mais orgânicos, porque, assim, quando a pandemia sair, e esperemos que passe, a questão do ambiente fica. E, portanto, Sim. Eu acho que é essa a questão que agora temos que, por exemplo, pensar a curto e médio prazo mais do que a questão da pandemia, até porque as duas estão ligadas mais ou menos. Portanto, a questão da inclusividade e das desigualdades e para mim, a questão dos transportes, porque o carro implica em muitas questões, não só da mobilidade, mas também do espaço público e de usufruir o espaço público, menos poluição, melhor qualidade de vida, etc. Muito obrigado, Alexandra Gomes. Só numa nota, como falámos aqui também de eficiência energética, mais daqui a pouco às 5 da tarde, aqui também na JTV do Jornal Económico, vamos estar na JTV Editors Talks Eficiência Energética a falar um pouco dos próximos anos deste setor. Portanto, eu agradeço-vos, Alexandra Gomes, Lourdes Martins, Miguel Rodrigues e João Paulo Fernandes, pela vossa disponibilidade e presença nesta conversa, e agradeço também a si que esteve desse lado a assistir. Já sabe que pode ver e rever estas e outras JTV Editors Talks na JTV do Jornal Económico, no Facebook e no YouTube. Resta-me desejar um resto de uma boa tarde.